Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Amém. Amados irmãos, nós observamos aqui a leitura do profeta Isaías, profeta mensageiro do Senhor. Ele faz uma leitura, uma observação sobre a situação de Israel. Nós sabemos que Israel, desde o seu apogeu da saída do Egito, pela ordem de Deus a Moisés, nós observamos o traço do percurso de Israel sobre o deserto. Era um povo de dura cerviz, um povo de coração embrutecido, endurecido. Deus fazia maravilhas com aquele povo, protegia o povo, cumpria a sua palavra no povo. O apóstolo Paulo, ele escreve em Coríntios que tudo aquilo que foi escrito na nova aliança sobre Israel foi escrito para nossa advertência. Israel murmurou no deserto. Israel se levantou contra Deus. Israel não dava ouvido a Deus, endurecia o coração aos mandamentos do Senhor. E Deus levantando profetas, falando com Israel por sonhos, falando por visão, falando pela revelação da palavra, e aquele povo atroz. Quando lemos a saída de Israel no Egito, a produção das maravilhas, a abertura do Mar Vermelho, o próprio Deus que ia protegendo Israel, colocando uma nuvem, um guarda-chuva gigante, enquanto o calor e a seca ia assolando todas as nações no deserto, o povo de Deus era protegido por uma nuvem imensa, uma nuvem carregada de água, o maior guarda-chuva do mundo foi Deus que deu a Israel. Sabemos que no deserto, numa mata, numa selva, quando a gente está perdido na lei da sobrevivência, a primeira coisa que a pessoa deve fazer, enquanto é de manhã e de tarde, é procurar um local que sirva de refúgio. Um lugar, uma pedreira, um lugar que ele possa ter o corpo dele guardado. Talvez uma caverna que não seja habitada por animais, onças, ou uma clareira, ou o alto de uma árvore para fazer um giral. É a primeira coisa. Se tem água por perto, um ribeiro. Mas uma das coisas primordial à noite para você passar é o fogo, porque o fogo vai nos proteger. O fogo vai aquecer contra o frio. O fogo vai dar luminosidade para você enxergar um ataque de um animal peçonhento ou de um animal felino, uma onça, dependendo do local que você esteja, um leão, na nossa Mata Atlântica, uma onça pintada. Naquele deserto, o urso, o leão. E Deus, ele colocou uma noite, creio que a partir das 6 horas da tarde, quando escurecia, parecia uma coluna de fogo. Olha que coisa tremenda. Aquele povo via manifestação divina. Hoje, irmãos, nós estamos acostumados a ver filme de ficção científica, mágica, show pirotécnico, final de ano, fogos de artifícios. Nossos olhos, nossa mente está acostumada com essa operosidade humana. Mas naquela época, em pleno deserto, não era um poço de betume que estava aceso, não era um poço de metano lá da Mataripe que acende que estava aceso.
era algo sobrenatural, era uma coluna. Aqui está uma coluna imensa de fogo, fogo espiritual, simbolizando, representando a própria presença de Deus. Aquele fogo, irmãos, era um fogo tão espiritual que produzia luminosidade, claridade e proteção para o povo de Deus. Mas aquela mesma coluna que produzia claridade para o povo de Deus, produzia escuridão para os inimigos. Era uma luz espiritual, de poder, porque obviamente que se eu acendo essa lâmpada, eu não posso escolher a quem a lâmpada vai iluminar. Mas aquela luz iluminava só o povo de Deus. E isso era contado por ordem de Moisés, ordem de Deus, que esses feitos do Senhor fosse contado de geração a geração. Os pais contavam aos filhos os feitos do Senhor quando eles iam dormir, quando eles acordavam, na hora do almoço. Todo aquilo era contado, não morria, era passado de geração a geração. Porém, as Escrituras sempre pontuando que aquele povo, com todas essas maravilhas, era um povo rebelde, era um povo de dura serviço, incircunciso de ouvido, não dava, não obedecia. Em que ele se apoiava? No amor de Deus, na misericórdia de Deus, em Deus ser benevolente, em Deus ser compassivo. Então veio os reis, Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, e por aí afora foi tendo reis. Nós conhecemos a história de Israel, conhecemos lá o apogeu da apostasia de Israel com Acabe e Jezabel. Deus chamando o povo para um concerto, Deus chamando o povo para uma aliança, e o povo sempre correndo de Deus, o povo sempre continuando no seu coração endurecido, a ponto que Deus usa Elias, tece um avivamento sobre Israel, o fogo vem, traz as pedras, reconstrói o altar, e o povo sempre de coração duro a servir e desobediente. Chegam então os profetas, conhecemos todos eles, mas o que me chama a atenção aqui, que Deus toma o profeta Isaías para exortar a nação de Israel, e diz para ela: olha, eu tenho aqui uma vinha, a vinha tem uvas, e essas vinhas têm que ser cercadas, elas devem ter cerca, para que as raposas elas entram na plantação. E o que é que as raposas fazem? Elas comem as uvas. As pequenas raposas também fazem a mesma coisa, invadem pela cerca. As pessoas não davam muita atenção às pequenas raposas, mas elas que faziam estrago. E a gente sempre traz aqui a ilustração que um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Coisas que você acha que é boba, são essas coisas bobas que vai fazer grandes estragos. O diabo entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, melhor dizendo, através de uma coisa mínima. Ah, foi isso que Deus disse? Não, besteira, menina, deixa de ser boba. Você vai ser igual a Deus, vai ter tudo tranquilo. Deus é ruim? Deus é mau? Não. Então, menina, tu come a fruta e fica igual a Deus. Você não quer ser igual a Deus? Deus é tão bom, Deus é tão lindo. Você acha que Deus vai ficar triste se você ser igual a Ele? Não. Ele vai ficar, muito feliz. É mesmo. Coisa simples. E quando nós começamos a negar as coisas simples, nós começamos a nos destruir. Foi essa chamada que Paulo fez à igreja de Corinto. Eu tenho muito medo, eu tenho muita preocupação, eu tenho muito temor de que, assim como o diabo enganou, seduziu, ludibriou a Eva, vocês aqui, irmãos, também sejam enganados, ludibriados pelo diabo,
e vocês percam a simplicidade e a pureza que só podemos ter em Cristo Jesus. E quando nós começamos a perder essa simplicidade, quando começamos a não dar a atenção devida, o cuidado devido, nós vamos descendo ladeira abaixo. E justamente Deus observando isso em Israel. Israel foi perdendo toda a sua capacidade, foi perdendo toda a sua santidade, toda a sua pureza. É coisas simples, irmãos. Coisas muito simples. O inimigo não quer te derrubar nas coisas grandes. Quando nós, irmãos, observamos Israel, quando nós observamos, quando Jesus ele olha para os fariseus e saduceus, ele diz o seguinte: vocês estão ecoando mosquitos, ecoando camelos, faz vista grossa para coisas grandes ou coisas pequenas, ecoando mosquito, sai mosquito, e engolindo camelos. Às vezes nós estamos achando que o grande pecado, e aí eu faço uma tradução inversa, a gente está preocupado, não é o adultério, não é um grande escândalo, fulano assaltou o banco, mas eu não assalto o banco, fulano estava ali no bar e tomou 10 engradados de cerveja, tirou a roupa, girou um Google Boy e ficou em cima da mesa. E aí a pessoa acha que ser crente não é cometer grandes pecados, mas cometer pequenos pecados. Não, mas isso aqui é coisa simples, Deus vai relevar. E aí justamente Deus usa o profeta Isaías para exortar a nação de Israel. Olha, não tem cercas na vinha? Eu vou tirar as cercas. Eu vou fazer que você vire pasto. E aqui nessa alegoria, o profeta Isaías, ele diz que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Hoje, irmãos, quem são as plantas preferidas do Senhor? O apóstolo Pedro diz que nós somos plantação do Senhor. Porque o Senhor Jesus ele fala que quem plantou o joio foi o diabo. Se o diabo plantou o joio, quem plantou o trigo foi Deus. Então, quando Pedro diz vós sois plantação do Senhor, ele está dizendo vocês não são plantação do diabo. Porque a plantação do diabo é o joio. Os discípulos perguntou: e quem plantou o joio? Nós plantamos o trigo. À noite veio o diabo, o inimigo, e plantou o joio. E nessa alegoria lá de Israel, quando ele trata com a casa de Israel, dizendo que vai tirar a cerca da vinha e vai fazer de Israel um pasto, um povo sem proteção, um povo aberto para todos os lados e aberto para todas as influências ideológicas, políticas, filosóficas, teológicas, sociológicas, antropológicas. Seria um povo sem identidade, um povo aberto para virar uma salada de frutas. E Isaías então começa a trazer esse diagnóstico. Mas eu quero falar hoje aqui sobre Isaías. Porque o quarto de Isaías tinha 6 janelas. Eu quero trazer essa ilustração aqui, que a casa de Isaías, a palavra de Deus chama de câmara, a câmara, o quarto, me parece que tinha 6 janelas. E a primeira janela que Isaías abre para olhar está aí no versículo de número 8. Isaías ele começa a observar que havia pessoas que estavam
Aglutinando Isaías capítulo 5, verso 8, vamos acompanhar as janelas do quarto de Isaías. O profeta Isaías, ele estava observando, irmãos, que havia pessoas que estavam fazendo monopólio. Pessoas não tinham nenhuma casa, e outras pessoas tinham 10, 5, 8 casas. Estava existindo na Israel apóstata, na Israel que Deus estava dizendo que ia tirar a proteção, um monopólio. Então, desta primeira janela, Isaías passa para observar e vê que havia um monopólio. Ele diz: ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos. Fazia ali comprando campos, fazendas. Você quer quanto nessa fazenda? Eu quero tanto, tome. E fazendo latifundiário. Eles eram os grandes detentores, os suceranos, detentores de terras. E os camponeses iam ficando sem terras. Uma desigualdade social, uma injustiça muito grande. E nessa primeira janela, Isaías observa isso. Até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então, o que é que Isaías faz? Ele grita. Por essa primeira janela, ele dá o seu primeiro ai. Eis aí o primeiro ai do profeta Isaías. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. A primeira janela e o primeiro ai do profeta Isaías. Então, lá no versículo 11, ele começa então da segunda janela. Ele abre a segunda janela e ele observa que muitos se levantam pela manhã para se embriagarem e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquente. Ele olha e vê um grupo de pessoas na sua janela, na primeira, do monopólio, da injustiça, da desigualdade social. Mas na segunda janela, ele dá o seu segundo ai pelos bêbados e depravados. Daqueles que buscam os prazeres no hedonismo, no vinho, no álcool, na luxúria, nos bacanais da vida. E a terceira janela está no versículo 18. Ele observa e vê os anarquistas. Ele vê os libertinos. Ele diz: ai dos que puxam para a iniquidade, dos cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. E ele vai dando sequência e ele diz o seu terceiro ai, o ai da iniquidade. O primeiro ai, o ai do monopólio. O segundo ai, o ai dos bêbados, dos depravados. O terceiro ai, o ai dos libertinos. Mas não para só por aí, porque na Câmara existem 6 janelas. E nós vamos lá para a quarta janela, no versículo 20. E ele vai lá e observa que tinha o monopólio, as desigualdades, os bêbados, os libertinos, mas havia também a hipocrisia dos que ao mal chamam bem, versículo 20, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. E essa quarta janela, a janela da hipocrisia, a janela daqueles que tinham uma visão deteriorada das coisas, que têm uma mente curta para medir a dimensão da vida espiritual, que nós estamos perdendo a capacidade de calcular o efeito de nossas ações, de nossas atitudes. Nós queremos reações e efeitos imediatos. Existem muitas coisas, irmãos, que são boas aparentemente, e que podem nos dar por um momento um prazer, uma alegria, mas que lá na frente
pode redundar em um grande prejuízo e até em uma perda de salvação. Irmão Adelson, Ló escolheu as campinas do Jordão. Aparentemente, qualquer pessoa racional não ia escolher um campo árido, um campo infértil. Abraão é um homem de Deus, um homem experiente, que já tinha recebido a autenticidade de que Deus estava com ele. Em qualquer lugar que ele fosse, ele ia se dar bem, porque Deus estava com ele. Ele escolheu, ele ficou calado, deixou o direito de escolha para Ló. Ló escolheu as campinas, os pastos verdejantes, aquilo que iria lhe dar respostas imediatas. Mas Ló mediu só o benefício, não mediu os custos, e foi com toda a sua família para o lado do Rio Jordão, e aí foi se chegando, conquistando casas, conquistando fortunas, perdendo a simplicidade. E lembre-se do início que falamos sobre a simplicidade, e foi se chegando, e quando Ló menos esperou, onde Ló estava morando? Dentro de Sodoma e dentro de Gomorra. Quem levou Ló para lá? O dinheiro, a progressão, o elevamento dos degraus financeiros. Você orava mais, você frequentava mais cultos, e hoje você sacrifica esses momentos, talvez de uma empresa, talvez de um comércio, porque não falta 1h30, 2 horas, 3 horas para uma comunhão, para um entrar dentro do quarto, para um dia de jejum, para um momento de ler a palavra. Tudo é sacrificado em nome do bem-estar, da prosperidade, da evolução, do crescimento. E nós perdemos a capacidade de dizer: isso é amargo, é amargo, isso é doce, isso é doce. Nós não devemos invejar a vida de ninguém, porque a vida melhor é a que Deus tem para nós. Nós não sabemos o futuro, irmãos, calcular o futuro. As Escrituras estão recheadas de pessoas que aparentemente fizeram boas escolhas, mas que no final lhe custou caro e até mesmo, em muitos momentos, a própria vida. A quinta janela é a janela do versículo 21. E aí, Isaías está um outro brado, um outro ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligente em seus próprios conceitos. Aqui fala, irmãos, sobre uma sabedoria humana, uma sabedoria terrena, uma sabedoria diabólica, uma sabedoria animal. O apóstolo Tiago já nos adverte que todo dom, tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, vem do Pai das luzes, vem de Deus. Mas a sabedoria humana, ela é carnal, animal e diabólica. Ela tem a aparência de beleza, de sofismos, de prazeres, do gnosticismo, do conhecimento, mas em si a letra mata, sufoca. Só as palavras do Senhor Jesus é que tem vida eterna. E aí então, aquela situação de Israel, Isaías, pela quinta janela, observa que havia um inchamento. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, que sofria influências ideológicas dos estoicos, dos epicureus, dos gnósticos, da filosofia greco-romana, ele observava aqueles irmãos eruditos falando com muito conhecimento. Aí Paulo e o Espírito do Paráclito Divino Consolador, dentro de Paulo, move a sua mão e lhe dá inspiração para escrever, dizendo: breve eu quero ir aí em Corinto, mas eu não quero ir ver as palavras,
Porque o reino de Deus não se define em palavras, em conhecimento, mas o reino de Deus se define em virtude, em atitude. Então, Isaías ele começa a observar. Paulo também, em outro trecho de sua carta, diz: olha, amados, o conhecimento humano incha. Porque até mesmo que se Paulo falasse sobre conhecimento, e a palavra não se contradiz, ele diz: crescei aonde? Na graça e no conhecimento. A graça é um favor de tudo que Deus vai trazer, que nós não merecemos, para o conhecimento. Não existe o conhecimento sem o favor divino. Conhecimento sem o favor imerecido, sem o adicionar de Deus na sua vida, é um conhecimento maligno. Cedo ou mais tarde, você vai observar que vai desviar você do caminho do Senhor. Olhe quantos homens de Deus que eram simples e que tinham uma palavra recheada de vida, de fulgor, de unção, de edificação, ao entrar nas universidades da vida, a serem dirigidos por um espírito, entre aspas, de conhecimento, de crescimento, de engrandecimento, tomaram a si mesmo em muitas dores e naufragaram naquilo que diz respeito à fé. Por isso, irmãos, toda a sabedoria de Deus te faz ser mais humilde, porque Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Quando eu vejo alguém grandão, doutorzão, PhDzão, bacharelzão, cheio de título, de engrandecimento, de enaltecimento de voz, porque eu estudei, na Sorbonne. Aí eu olho para Jesus, irmãos, ali em Nazaré, ou na sinagoga, sentado, com 12 anos de idade, conversando com os doutores da lei, mas um menino de 12 anos, que estava cheio do Espírito Santo. Observe bem que uma das exigências, uma das características para ser um instrumento de Deus no serviço da unidade do congregar, não eram doutores. Traga os doutores da escola de Tarso de Mileto, traga os doutores da escola de Corinto, não, escolhei para mim 7 varões cheios do Espírito Santo. E foi por desses varões cheios do Espírito Santo que conseguiu, através de 5 livros das Escrituras, o Pentateuco, fazer uma síntese impossível de fazer. Nem o ser humano mortal tem a capacidade de fazer uma síntese de 5 livros da Torá em um discurso de 2, 3 horas, em um discurso de um capítulo ou de meio capítulo, 10 ou 15 parágrafos, uma redação argumentativa, dissertativa, uma síntese de 3.000, 4.000 páginas de um livro. E só com a sabedoria divina, Estevão faz uma síntese de Gênesis até a vinda do Messias, irmãos. 4, 3, 2.800 anos de história. E ele começa a falar sobre Abraão, sobre profecias, sobre promessas, tipologia, parábolas, fazendo toda uma ligação, puxando o fio da meada, ponto a ponto, e os fariseus, doutores da lei, meu Deus,
Que sabedoria! E ele vai crescendo, vai avolumando aquele discurso e vai afunilando, ele começa com uma largura de 1000 quilômetros, em menos de uma hora ele vai afinilando, diz assim: esses aí é o príncipe da vida que vocês mataram. Eles estavam numa emboscada, numa rede de 3 malhas do Espírito Santo, e eles enfiaram a mão dentro do ouvido e disse: não é o Espírito de Jeová, não é o Espírito de Javé, aí é o Espírito de Satanás. Para dar uma sabedoria desse, é um homem desse. Enfiaram a mão dentro do ouvido e gritaram: não quero ouvir você, eu não quero ouvir você. Porque se ouve a palavra, ela é contundente. A palavra vai trazer arrependimento. A palavra vai quebrar todo o jugo do pecado. A palavra vai na divisão da alma e do espírito. E quando a palavra chega, ela chega, mas chega no poder do Espírito. E isso, irmãos, Paulo não estava falando sobre conhecimento humano, ele estava falando sobre crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Aqui Isaías dá um ai, porque ele observa que aquele conhecimento não provinha do Altíssimo. O conhecimento daquele que o próprio profeta Isaías disse que ele está num alto e sublime trono. Num alto e sublime trono, intransponível, mas porém com contrito e quebrantado de coração. Essa sabedoria, irmãos, ela nos traz um servir melhor para a igreja. Essa sabedoria, ela vem acompanhada de humildade, de reconhecimento de nossas falhas, de que nós somos homens quebrantável, que pode ser quebrado, que pode cair. Mas aí Isaías, pela 5ª janela, ele dá um grito, seu 5º ai, porque ele via que ali os sábios aos seus próprios olhos. Salomão diz em Provérbios: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O 6º ai que o profeta Isaías vai bradar está no versículo 22. E ele diz: ai dos que são heróis para beber vinho, valente para misturar bebidas fortes. Ai dos que fazem suborno, justifica o ímpio, mas ao justo negam a justiça. Aqui, o seu 6º ai, irmão Hamilton, é sobre líderes, sobre magistrados injustos, onde negavam o direito para o justo, aceitavam o suborno. Nos parece, como podemos observar, que esse é um mal inerente nas 6 janelas de Isaías. Não há nada de novo debaixo do sol. Injustiça, monopólio, bêbados, embriagados que buscam o hedonismo, os prazeres desta vida, os libertinos, anarquistas. A 4ª janela, os hipócritas. A 5ª janela, os filósofos, os gnósticos. E a 6ª janela, a injustiça, o suborno, os grandões que matam, os grandes empresários que vivem a extorquir o direito dos trabalhadores, e não há justiça na terra. Mas o que eu quero focar nesta manhã não são os 6 primeiros ais de Isaías. Eu quero focar para vocês nesta manhã que no capítulo 6 do profeta Isaías, irmão Deus, só tinha na câmara dele 6 janelas. Mas no capítulo 6, as 6 janelas laterais se fecham. Janelas na lateral, elas começam a se fechar no capítulo 6.
E Deus fez algo muito tremendo. Ele diz no capítulo 6 que ele estava sentado, ele estava em casa, e Deus então abre sobre a cabeça dele no teto uma janela. Muitas vezes nós estamos olhando pelas janelas laterais, e Deus abriu uma janela no teto. Isaías então deixa de olhar as laterais e passa, irmão Bruno, a olhar para cima. E nessa janela que ele abre, acontece algo tremendo na vida de Isaías. Nessa janela que ele abre. Nessa janela que Isaías abriu, ele começou a ver ele mesmo. Porque ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, o seu espírito virou a glória de Deus. E ele começa a se enxergar com a glória de Deus. Isaías começa a ver ele como Deus vê ele. Ele começa a observar sua condição miserável. E é aí que ele dá o seu sétimo ai. Mas desta vez não era sobre os monopolistas, não era sobre os bêbados, não era sobre os libertinos, anarquistas, não era como o quarto ai dos hipócritas, o quinto ai dos filósofos, ou o sexto ai sobre os líderes e magistrados injustos. O sétimo ai de Isaías é a respeito dele mesmo. No meio de tudo isso ele diz: ai, miserável sou eu. Epa, vou descer na pirambeira. Enquanto eu estou sendo tomado por uma sociedade que exige do outro, que não exige de si mesmo, quando eu sou cobrado como se estivesse trabalhando em uma loja de departamento de alta produção, e que quando Charles Chaplin, na Revolução Industrial, já chamava a atenção do homem através da arte do cinema e da película, onde ele fazia da película cinematográfica uma mensagem para mostrar o futuro, e aquele judeu dizia: vós homens não sois máquina. Que era impossível o homem trabalhar a ponto de imitar a produção de máquinas que já estava tirando pessoas das fábricas. E hoje nós estamos diante da inteligência artificial. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que aumentar o meu currículo. Ai meu Deus, eu vou ficar desempregado. Eu preciso dar uma melhor produção. Ontem eu estava visitando uma família em Berimbau. E na volta eu conversava com minha esposa. Eu disse para ela: veja aí, né? A gente entrou aqui, não tem mais cobrador de ônibus. O próprio motorista cobra a passagem, porque o empresário quer ganhar mais, quer diminuir custos, quer enxugar a liquidez. Então temos ali agora, diante dessa modernidade, menos uma profissão, não tem mais cobrador de ônibus. E quantas profissões não tem mais, que estão sendo tomadas por robô, pela inteligência artificial, pela máquina? Quantas profissões que vão estar daqui a 10 anos extinta? Tem uma lista imensa. Caiu em desuso, não precisa mais. E muitas vezes parece que aquele versículo da palavra foi explorado por mercenários. Você tem que produzir, você tem que ganhar alma. Ide pregai. Quando a tradução é ide,
e vivei o reino de Deus. Ide e dai continuidade ao reino, não à indústria. E aí, irmãos, você pede vontade de vir para o culto, porque tudo é na obrigação, e não funciona. Não funciona quando você se sente cansado de vir para o culto. Não, eu tenho que estar lá porque o pastor vai me cobrar na segunda-feira. E tudo parece que é artificial. Não, mas eu não vou usar isso porque o irmão vai falar que eu vou usar isso. Eu não vou comer aquilo porque o irmão vai falar. E essa religiosidade vai matando o melhor que você tem para Deus, que é amar a Deus por Deus. É a simplicidade de tomar um kisuke daquele de laranja. Não é nem um suco batido no liquidificador de polpa boa, mas você faz com prazer, você ama com prazer. A pior coisa, Jurandir, é quando a gente é obrigado a fazer uma coisa. Eu vou contribuir, mas você não tem, eu sou ladrão de Deus, você vai morrer. Porque você tem que adorar a Deus. Então não precisa disso não, irmãos. Meu Deus. Deus não precisa de minha adoração para ser Deus, não, irmão. É uma posição de gratidão. Valeu. Essa religiosidade traduzida, sabe, parecendo que você está numa religião mesoamericana, cara. Tem que pegar seu filho, arrancar o coração dele e botar lá em cima da pirâmide. Estude as religiões ameríndias, o Deus Sol, Yucatán, os deuses, Horus, que tem que derramar o sangue todo, botar ali, sacrificar. Herodes, que pegava o sangue dos galileus, arrancava 6, 4 litros de sangue e derramava sobre as ofertas dele, os demônios, ou pegar os filhos para dar para Dagon. Esse tipo de religiosidade chacal, medíocre, para monopolizar, para te oprimir, para te adoecer. Não coma isso, não use aquilo. Nós temos uma vida moderada, irmãos, simples. Não se apegue ao poder tecnológico da religiosidade. Cristo, ele vem por outras vias. Lá está o templo, lá estão os que têm a chave, lá estão os que estão assentados sobre a cadeira de Moisés, lá estão os doutores da lei, que vai matar Jesus. E ele vem com uma vida simples. Ame, meu irmão, vou comer aqui na sua casa uma taca de puba, um bolinho de puba, um cafezinho, meu filhinho. Deixa sentar a borra do café. Não é a comida, não é a coisa grande, não, irmãos. É a unidade, é a simplicidade, é o amor. E enquanto nós somos cobrados e exigidos a ter uma vida robótica, vamos perdendo a naturalidade de servir a Deus por intermédio do seu espírito. O espírito humano sendo oprimido pela própria palavra de Deus e pela dinâmica da religião que está em igualdade com a loja de departamento das lojas americanas, como uma loja de departamento ou uma lanchonete como o McDonald's, que é igual em qualquer lugar. E atingir metas, atingir vendas. Esse ano nós temos que 1000 almas, o alvo é 1000 almas. Não, o alvo é quanto Deus quiser dar, meu filho. O alvo esse ano é a gente atingir uma meta financeira de tantos mil. O que é isso, irmão? Está matando você. Deixa as coisas fluir, irmão. Deixa as coisas sair de dentro das pessoas de forma natural. Para de ficar colocando a faca no cangote de Deus, dizendo que Deus tem que dar. Bote Deus na parede. Essa teologia da prosperidade não mata Cristo e nem mata o Espírito do Paráclito Divino, Consolador.
mas oprime a sua vida em nome de um Deus que não é o Deus Pai do nosso Senhor. É um Deus estereotipado da religiosidade, traduzido à luz dos dominadores, de Constantino a Lutero, a Calvino, a Jacob, a teoria jacobiniana. E aí a pessoa vai vivendo dentro de um ambiente putrescível. E aí depois você vê os pecados, os podres, na alta cúpula. Os Flávios da vida, os Adelsos, os pequenos têm que ser boi de piranha. Nós temos que matar Bruno, para Bruno servir de exemplo. Tem que matar Leila, tem que matar um neguinho de cabelo pichauí, um obreirozinho que pecou ali, tem que ser chamado aqui na frente. Mas a alta cúpula, eu faço parte dessa hipocrisia. Eu sei o que está na alta cúpula. Eles protegem a si mesmos. Seus grandes cantores, quando caem, seus grandes pastores e presidentes, quando caem, são protegidos a grande cúpula. E o esboicinho magro é lançado para as piranhas, sendo intertida para passar a grande manada. Aí todo mundo quer cobrar de você, quer cobrar de mim, que muitas vezes está lutando na verdade, na sinceridade. E aí eu vou lá pegar um pedaço da fatia desse bolo sem denunciar suas hipocrisias e mentiras em nome da minha ascensão financeira. E você subserviente a um sistema onde vai me abraçar, porque vos darei o que desejam, mas eu que vou olhar para os céus e vou ver Deus fazendo assim para mim, ó. E naquele momento Deus disse: eu vou abrir uma janela aqui. E vou abrir uma janela, porque todo o dom de Deus vem do alto. E é aqui, ó Isaías, no alto. É do alto. Importa que ele cresça e eu diminua. Vem do alto. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos do Senhor. É do alto. Rasgou, e ele disse que olhei para o alto, meu Deus, cada lote, cada lote, cada lote. Santo, 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 serafins, coisas de outro mundo. Serafins estava por cima dele, sublime trono, 6 asas, e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamavam. O templo se encheu de fumaça. Então eu disse: um ai, que foi o ai diferente, porque até aqui os meus ais tem sido sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da minha cidade, sobre a vida dos meus vizinhos. Não é interessante, senhor Isaías? Qualquer pessoa de mente racional vai detectar os problemas, mas para trazer solução é preciso tirar primeiro os nossos problemas. Eu tenho que te purificar, Isaías. E tem coisas em você aí que você não está conseguindo se ver pelo avesso. Só se você arrancar seus olhos, ó, e botar assim, ó, oh, agora eu estou me vendo. Estou me vendo agora por trás, botar os olhos. Uma vez Deus me deu uma frase, que é preciso se ver nos olhos dos outros. Se você olhar no olho de IP, quem você vai ver lá no olho de IP? Você, que é um espelho.
A sua imagem vai ser projetada no olho de quem você estiver olhando. E aí só Deus pode nos dar essa clarividência. Alguém, uma multidão detectou, tem morte na panela. Claro. Qualquer pessoa pode ver os problemas da congregação. Qualquer pessoa de um senso comum, racional, pode observar que talvez precisamos de uma central de ar-condicionado, que precisamos de melhores cadeiras, precisamos disso, daquilo. O problema não é detectar o problema. O problema é alguém que detecta e se detecta para ser um canal. Eu vou encerrar essa mensagem falando com você uma palavra. Deus não busca os perfeitos. Existem coisas que podem te tornar apto para Deus. Não é os dentes bonitos, não é a roupa bonita, não é a condição social, não é a condição intelectual que pode te tornar apto para Deus. Davi tinha muitos defeitos, ele provou que tinha, como homem, mesmo sendo chamado segundo o coração de Deus. Todos olharam, mas como é que pode um homem desse, segundo o coração de Deus, sanguinário? Nem pôde construir o templo. Mas nada disso que eu falei aqui eram requisitos, os requisitos para que Deus o chamasse. Mas existia valores dentro de Davi, e existem valores dentro de você. Que por isso que Deus te chamou. E ainda que os olhos das 6 janelas detectem erros em você, existe algo inerente, existe algo intrínseco, existe algo dentro de você que só o Eterno conhece. E só Ele tem poder de abrir a 7ª janela. E por que Deus abriu a 7ª janela para Isaías? Porque encontrou em Isaías um coração resoluto. Isaías foi um homem que abriu a boca e disse que Deus habita com contrito e quebrantado de coração, de espírito. Isaías era um homem contrito, era um homem quebrantado. Ele teve essa experiência com Deus. E na 7ª janela ele grita: ai de mim! Eu pensei que o problema era o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai, o quarto ai, o quinto ai, o sexto ai, mas me encontrei aqui, o 7º ai. Miserável homem que eu sou. Os meus lábios são impuros. Ele passa a se ver por intermédio de uma experiência com Deus, de um conhecimento de Deus. Onde Deus está, irmãos? Na palavra. O profeta Jeremias: a minha palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou o verbo que se fez carne. Nada do que foi feito sem mim. Porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra lançada: haja luz, com letra maiúscula. Provérbios capítulo 8, tudo que foi riscado, foi medido e traçado, foi feito através da sabedoria. Mateus capítulo 5, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Quem é a sabedoria? Deus, Jesus, o verbo que se materializou, o verbo se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como posso conhecer Deus?
através da palavra, manifesta a essência, os atributos, o modo julgatício, bonitício de Deus. Eu vou lendo a palavra e vou sendo por ela moldado, aperfeiçoado, transformado. As Escrituras diz que a sabedoria faz o rosto do homem ser iluminado, seus traços grosseiros de cachaceiro vai sendo tirado, de drogado, de prostituto, de homem das trevas. Seu semblante vai sendo transformado, ele vai cada dia mais sendo parecido com Jesus. Os beija-flor chegam perto dele, porque ele tem frequência de amor, transmite paz, os animais não têm medo dele. As frequências quânticas vão sendo transmitidas, onde ele chega, a harmonia, a paz, a contritamento, a pessoas dizendo, eu quero dar 4 vezes mais. As pessoas vão olhando para ele e vai dizendo, esse homem é o Filho de Deus. Onde Jesus chegava, havia contrição, calado, a sua imagem, a sua presença, o seu espírito, a sua transmissão. E tem pessoas que quando chega, carrega o ambiente, pesa, acaba a alegria, porque são pessoas carne seca sem tirar sal. Onde entrar, vai salgar, vai ficar incomível, porque é pesado nas palavras. Não é temperado com sal, é salgado, muda o ambiente. Para beber refrigerante, irmão, isso é do diabo. Irmão, se quiser qualquer pedaço de carne que você come, irmão, você é glutão, priva a liberdade de todo mundo. Ô, velho, você quer usar 35 calças, use. Deixe em paz quem quer usar o que quiser usar, porque é o Espírito. Agora a gente vai ensinar a vida de moderação, uma vida que não escandalize ninguém. Irmão, se a esposa ali do irmão Hamilton quer usar, é a esposa dele, ele é o cabeça, ele é o pastor da casa dele. Irmão, suas filhas estão assim caçadas, rapaz. E aí você vai, irmão, sendo uma vara de medir para o outro, irmãos. Eu peço a Deus que nessa manhã se abra assim uma 7ª janela em nossas vidas, para que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, nos enxergar pela palavra, não nos enganando com falsos discursos, mas sendo obediente à palavra. Nosso coração não nos condena, maior é Deus que nossos corações. Tendo uma consciência pura, amando os irmãos, servindo aos irmãos, lutando pela humanidade, sendo luz onde Deus te colocou, sendo sal que tempera, que conserva, porque o sal também pode matar, viu? Em excesso aumenta a pressão, é um problema. Tem que tirar o sal da carne seca, filho. Senão o feijão pode ser muito gostoso, mas não tem chuchu que tire o sal. Perdeu. Cozinhou demais, se botar chuchu vai amolecer demais o feijão, o sal está em excesso. Era só uma colher de sopa, você botou meio quilo. Não, tudo tem uma medida. Era só 1 quilo de farinha, você botou 5 quilos de farinha. Isso aí está parecendo uma coluna de concreto. Tudo tem um ingrediente certo. Não seja demasiadamente santo, porque nem você vai aguentar com você, a si mesmo se destruiria. E nem seja demasiadamente puro, mas seja equilibrado. Só a 7ª janela pode nos fazer esse milagre. E nessa manhã, que Deus possa nos trazer a 7ª janela. A janela onde nós podemos ver a glória de Deus. Mas você pode observar que essa janela não foi Isaías que construiu. Isaías buscou, mas quem foi que tomou atitude? Foi o próprio Deus que contemplou Isaías e disse: eu vou mostrar esse camarada aí.
Eu vou mostrar ele só com serafim, para eles tremer na base. Até aqui e até ali, ninguém nunca tinha ouvido falar de um ser daquele. Anjo, arcanjo, mas um ser daquele de 6 asas. 6 asas? Até 2 tudo bem, 4, 3, mas 6. E Deus revelou a ele esse ser que tem lá, serafim. Falava de querubins, anjo, mas serafim? Como é esse negócio? 6 asas. E Deus ele revelou, mostrou e mandou uma brasa para purificar. Então que nós possamos estar inseridos, irmãos, tendo paz no coração. Amém? Feche os olhos.